Olá, pessoal. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa sessão de hoje, a última sessão do ano, sobre Partner Branding. Então, antes de tudo, mais uma vez, quem não conhece a ferramenta ainda, a gente consegue estabelecer comunicação aqui através do Q&A, perguntas e respostas, tá? Então, qualquer coisa durante a sessão, podem ficar à vontade para falar comigo aqui a partir de perguntas e respostas. Nossa sessão hoje vai ser uma sessão curta, não tem muito conteúdo, a gente vai passar mais, assim, de maneira bem objetiva, para também não tomar muito tempo de vocês, algumas diretrizes, algumas regras de uso da Brand SAP para vocês, nossos parceiros, tá? Então, vamos lá. Começando, qualquer dúvida também fiquem à vontade, tá? Para fazer perguntas, também observações aqui também nas perguntas e respostas, tá bom? Então vamos lá, o que a gente vai revisar hoje? Então, antes de tudo, vou mostrar para vocês as diretrizes da marca SAP. A gente teve algumas mudanças recentes na nossa marca e eu vou mostrar para vocês quais foram essas mudanças. Tá? E aí depois, quais são essas, né, as novidades atreladas a Partner Branding, né? Então, não só a aplicação da marca SAP, mas sim quais são as diretrizes de uso, as regras, o que pode, o que não pode ser usado por vocês, nossos parceiros. Então, é um tema bem, ao mesmo tempo que é simples, ele é um pouco, pode ser um pouco complexo às vezes, porque, por exemplo, em eventos, em web pages, a gente já encontrou muitas vezes a aplicação errada do nosso logo, né? Então, um parceiro ou usando o logo SAP Partner distorcido, ou usando o logo SAP de alguma outra maneira, com alguma outra cor, ou usando o logo de produto que não é permitido. Eu vou repassar com vocês essas regrinhas, mas são coisas bem básicas que é importante a gente ter esse conceito, né, bem claro para nós do que pode e do que não pode para evitar qualquer tipo de problema, tá, com a SAP. Então, vamos lá, começando a falar da marca SAP, né, qual que é a nossa atual estratégia de marca. Só para compartilhar com vocês, a estratégia da SAP é ficar cada vez mais, né, entre as marcas mais bem posicionadas globalmente. Então, para isso, a gente tem uma estratégia de marca bem criada, bem posicionada, com propósito claro, com uma promessa também bem feita e com uma narrativa de marca que é importante. A gente ter esses os dois pilares de propósito e promessa que vira a narrativa, que vira a história realmente da nossa marca, como a gente quer ser visto, como a gente quer se posicionar perante o mercado. Tá, então aqui, como vocês podem ver, o nosso propósito, aqui em português fica até um pouco estranho, né, que a gente vê muito em inglês, mas o nosso propósito é ajudar o mundo a correr melhor, a funcionar melhor, que a gente fala Run Better, né, The Best Run SAP. Então esse é o nosso propósito e melhorar a vida das pessoas, né? Então a gente tem focado bastante nisso, né, saindo só de posicionamento, assim como empresa, daquela coisa negócio, business, indo muito mais para a parte humanizada, né? Então, humanizar a nossa marca. Assim a gente consegue, mesmo vendendo, né, uma tecnologia, enfim, não importa, a gente sendo visto como uma marca humanizada é de grande valia para nós, né? Então, aí, né, aí entra, por exemplo, materiais de storytelling. Não sei se vocês já viram aqueles vídeos que a gente tem que contam histórias também, por exemplo, aquele do rinoceronte. A gente tem 4 vídeos português já traduzidos e tudo mais, que são vídeos bem humanizados. Então, essa é parte do nosso propósito, da estratégia de marca que a gente tem, ser visto como uma marca humana, como uma marca, né, que não se importa somente com o negócio, mas sim com a melhoria na vida das pessoas, da população em geral, da população de animais, ecossistema, natureza, tá? Então, tudo isso faz parte do nosso propósito. Aí depois vem a parte da promessa, né, que aí já fica um pouquinho mais próximo do negócio, né, que aí é mais relacionado aos nossos clientes, aos nossos usuários. Então, é realmente inovar para ajudar esses clientes, esses usuários, a funcionarem da melhor maneira possível, né? Então, apoiar as empresas a funcionarem da melhor maneira. Essa é a promessa que a gente faz, que a empresa realmente tire o maior proveito possível das soluções SAP. E aí, esses 2 pontos resultam na nossa narrativa de marca.
né, que é realmente fazer com que a empresa seja mais bem administrada possível, né, fazer a partir daí o mundo funcionar melhor, run better, e aí vem para o nosso slogan, né, que é The Best Run SAP. Então, os melhores usam, né, os melhores tiram proveito da tecnologia SAP. Então, basicamente é isso, tá, gente? Esses 3 pontos, essa narrativa de marca e propósito e promessa, a gente sempre tem uma consistência, né, mas a gente muda, né, constantemente, assim, claro, com toda uma estratégia, tem uma equipe de branding da SAP, uma equipe global e várias equipes abaixo que cuidam praticamente só dessa estratégia de marca, brand, posicionamento, mas a gente constantemente, de acordo com o mercado, com o público, né, com essas mudanças constantes também no mercado como um todo, a gente também ajusta propósito, promessa, narrativa de marca. Tá? Como vocês podem ver, provavelmente no ano que vem, quando a gente tiver uma outra sessão de branding, a gente já vai compartilhar uma atualização disso com vocês. Tá? E aí vou mostrar também atualizações aqui para a nossa identidade visual. Então, para quem já viu, né, bastante material nosso, enfim, viu também que já teve essa mudança, deve fazer coisa de 2 meses, mais ou menos, não deve fazer muito mais do que 2 meses, que a gente mudou, 2, 3 meses no máximo, essa identidade visual. Então, agora está muito mais clean, né, como vocês podem ver, alguns exemplos aqui de materiais, de eventos. Então, quando a gente faz a mudança, né, não é só uma mudança de tipografia, de letra, ou só uma mudança, vamos tirar a barrinha de movimento, ou colocar mais imagens em movimento. A mudança consiste em tudo, né? A gente muda nosso posicionamento, e aí com isso, não que muda totalmente o posicionamento, né, mas a gente ajusta, e aí, a partir daí, a gente traça, né, quais são as variáveis todas, qual que é a nossa estratégia para alcançar esse posicionamento. Né? E aí tem, como vocês podem ver, imagens em movimento, muito mais clean, né? Se vocês lembram, há mais ou menos, nem faz muito tempo, deve fazer 1 ano e meio, 2 anos no máximo, que a gente tinha umas barras bem largas na lateral das imagens. Né? Em todas, por exemplo, material impresso, tinham 3 barras laranjas, é como se fosse um degradê, bem largas, bem grandes, quase metade das imagens, por exemplo, dessa primeira de communications, quase metade dela era aquela barra de movimento. Aí depois ficou aquela barrinha em cima, que também era uma barra de movimento, mas muito mais discreta. E aí agora a gente tirou todas essas barrinhas, tá? A estratégia de marca da SAP é não ter mais isso, agora fica simplesmente na imagem. Então a gente, ao invés de trazer uma barra de movimento, a gente traz a imagem em movimento. Então, a ideia é continuar mostrando, né, essa evolução, imagens para frente, movimento, né, tudo isso, mas da maneira mais clean possível, sem muitos elementos visuais. Tá? Essa é a estratégia atual. E aí, isso cascateia também para os eventos, então, para o SAP Forum do ano que vem, por exemplo, que alguns de vocês devem já ter ido no kickoff, no lançamento, foi agora, segunda-feira, o lançamento oficial do evento. Uma das coisas também que a agência compartilhou com a gente, é que também vai ser um conceito um pouco mais claro, mais clean, né? Então aí, como eu disse, isso daí é refletido em todos os elementos relacionados à SAP e aos materiais que a gente tem em conjunto também com vocês, né? Com os parceiros que tem bastante coisa em conjunto que a gente trabalha. Então, aqui, mais alguns exemplos de como a gente está transformando as comunicações. Tá? E aí segue bastante, na verdade são só mais alguns exemplos, mas segue bastante o que a gente já viu no slide anterior. Tá? As imagens, a ideia, ao invés de colocar mais elementos, é colocar uma imagem que traga bastante significado, que fale por si só, né, entre aspas. E aí aqui o nosso novo slogan. Né? Antes era o Run Simple, agora é The Best Run SAP. Né? E aí o The Best Run sempre antes, com essa tipografia, exatamente assim, o slogan novo. E junto com esse slogan novo, como eu disse, que vieram as variáveis de marca, tá? As mudanças, as atualizações. É o nosso novo slogan, claro, para alguns eventos vocês vão continuar vendo o logo da SAP sozinho, né? Não é sempre que a gente usa o The Best Run junto, pela comunicação menor. Aí tem vários tipos de aplicação, né, de marca, de logo,
tem vários cenários desenhados, mas aí esse nosso logo SAP, aí vocês nem precisam se preocupar, porque é a nossa equipe, né, que usa. Então aqui é mais para vocês saberem, para compartilhar com vocês essas atualizações, tá? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Podem ficar à vontade, sem problemas. Por aqui ou por e-mail também, acho que a maioria de vocês também já tem meu contato, bruna.gonçalves@sap.com. Qualquer coisa nós falamos em paralelo também, tá bom? Então aqui, mais uma vez, temos nosso slogan com o nosso logo, um exemplo já da brand nova totalmente aplicada. A gente não muda tanto, né, o espaço físico, como vocês podem ver, a gente já tem todas as atualizações, mas os espaços, as luzes azuis, o espaço mais escuro, isso se mantém, tá? Então não vai ser uma mudança muito drástica, né, que a gente teve, vocês vão ver, mas a gente tem que manter uma consistência, né, e fazer atualizações mesmo, mas sendo consistente, né? Então, aqui também é trazer experiências digitais de formas melhores, de formas mais envolventes, mais que engaje melhor. Então, por exemplo, antes a gente usava menos esses pictogramas, que são essas imagenzinhas, né? E aí agora a gente usa muito pictograma. Então, por exemplo, mesmo em comunicação com vocês, em comunicação por e-mail, quando a gente cria landing page. Então, muitas vezes agora, ao invés de criar uma landing page com imagens, a gente cria uma landing page muito mais simples, só com pictogramas, não precisa em mobile, que a gente agora tem também, e aí acho que é um ponto que vocês também têm otimizado bastante, que é sempre que tiver uma landing page, um website, qualquer tipo de material online, vendo, né, na web, aqui no computador, também saber como ele está para mobile. Então, é fazer essa otimização mobile, né, para ver em celular, para saber se está muito grande, se precisa dar muitos scroll downs. Então, a ideia é que a gente consiga simplificar, né, o máximo possível e que a pessoa consiga entender a nossa proposta de valor daquela campanha ou daquele produto, enfim, daquela indústria que a gente está posicionando, dependendo do caso, mas que isso fique claro desde o princípio, desde o começo. Tá? Então, a gente tem tentado também nos meios digitais fazer sempre essa otimização mobile, pensando que mais da metade das pessoas que acessam nossos e-mails, que acessam o nosso website, que acessam nossos materiais online em geral, mais da metade delas, né, conforme estatísticas e dados que a gente tem de mercado, vem a partir de mobile, não vem no computador, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração. E aí vocês também, né, consequentemente, são benchmark de mercado, né? Não é nem só nós, SAP. Então, aqui, indo um pouco mais a fundo, né, também não vou entrar em detalhes, mas só para compartilhar com vocês alguns elementos visuais da nossa marca. Então, aqui tem os nossos pantones, quais são as cores principais que a gente usa. As imagens, como eu falei para vocês, sempre imagens em movimento, imagens que engajam, que trazem, se possível, né, uma história junto com ela, uma superação ou essa questão de ir para frente, né, se mover para frente. Então, futuro, inovação, né, imagens que remetam a isso. E aí tem também esse storytelling que está falando aqui, esse storytelling são os pictogramas, nesse caso que eu acabei de comentar com vocês. E os pictogramas a gente tem vários, não sei nem quantos, mas tem inúmeros pictogramas de acordo com o tipo de assunto que a gente queira posicionar. Tem uma variação bem grande de cores, então a gente tem um elemento, assim, um leque bem vasto de pictogramas para usar também ao invés das imagens ou junto com as imagens, tá? Para engajar e para criar essa história, né? Ao invés de só posicionar foto, a gente consegue, às vezes, posicionar de maneira mais lúdica, interessante, engajadora com pictogramas. E aí também aqui tem um exemplo de como a gente posiciona esses elementos de dados, né? Então, essas barrinhas, gráficos em círculo, gráficos em barras, tá? Então é como a gente tem feito com esses materiais também. Aí aqui, é o que eu comentei com vocês, que essa banda de movimento toda foi embora, ela já tinha, né, aqui como eu falei,
Esse é o exemplo dos largos, né, dessa banda de movimento à direita e mais larga, em degradê. Isso a gente tinha há mais ou menos 2 anos, se eu não me engano. Aí depois mudou para essa barrinha, né, superior. Né? Então a gente ficou com a barra lateral, direita, depois a barra superior. E aí a gente mudou também agora para uma coisa muito mais clean. Tá? E aí, como eu falei, essa questão... E aí aqui tem alguns pontos, não é que a gente está mudando o nosso posicionamento. Como vocês podem ver, os 2 pontos iniciais, os primeiros pontos aqui das 2 imagens, é essa questão de ousadia, inspiração, né, uma foto autêntica, narração de histórias, né? Então não se prender só à tecnologia, né? Afinal, o público que a gente quer atingir, muitas vezes não é o público de TI, né? Como vocês sabem, tanto quanto eu, melhor do que eu, a gente quer tomador de decisão de LOB, então a gente fala com pessoas, a gente não fala com máquinas, então todos esses elementos são muito, né, é óbvio para a gente, mas mesmo assim é importante a gente posicionar dessa maneira. Né? Então não posicionar vendendo uma solução, vendendo uma tecnologia, mas vendendo para pessoas, vendendo uma solução de problema focada, né, assim, em vida e não só lá, né, imagens de solução, de equipamentos, esse tipo de coisa, que a gente via bastante, antigamente. E esse antigamente é há pouco tempo, né, não vamos voltar muito. E aí aqui, no depois, vocês podem ver que a gente adicionou 2 pontos. Então, nesse caso, como eu falei, não é uma troca, né? Não é assim, vamos mudar totalmente o nosso posicionamento, porque aí teria que ser feito um trabalho de marca também muito forte com o mercado, né? Então, aqui, na verdade, a gente só fez algumas alterações, a gente adicionou essa questão da iluminação dinâmica, então, sempre que possível, né, a SAP oferece agora fotos com essas diretrizes e capturando uma ação, um movimento, né, como eu falei, para frente, um movimento realmente, uma coisa que traga, que remeta à inovação, que remeta ao futuro, né, a progresso. Então, é basicamente isso. Aqui mais alguns exemplos, né, de pessoas, lugares, coisas em movimento. Então, como vocês podem ver, a grande maioria, ele remete ao movimento, a um pós, né, assim, a uma ação e o que vai ser feito depois dessa ação. E aí aqui, mostrando que é importante manter uma consistência, né, e ter realmente, para ter uma marca bem criada, é preciso ser consistente em todos os materiais, em todas as campanhas, em todo o posicionamento como SAP. Então, não importa se é uma comunicação em conjunto nossa, né, que tem, por exemplo, na agência virtual, ou se é uma comunicação só SAP. Então, o mais importante é a gente manter, né, para o mercado uma consistência. Por isso que é importante esse treinamento para vocês também, para a gente conseguir se posicionar da melhor maneira quando a gente for posicionar SAP mais parceiros. Então, aqui alguns exemplos só. E aí aqui tem o Brain Tools, então a gente convida vocês a acessarem, né, o Brain Tools, lá tem muito mais informações, vocês podem encontrar todos os pictogramas, as imagens, algumas ideias também do que a gente tem. Tá? Então eu vou compartilhar com vocês, com todos que estão agora ao vivo aqui na sessão, já compartilho logo em seguida, tá, essa apresentação. E para quem assistir, gente, a gravação também, podem me pedir em paralelo que eu envio, tá, por e-mail, além de também disponibilizar no Jam. Tá? A apresentação em PPT mesmo, assim vocês conseguem copiar e colar os links de maneira mais fácil. Tem alguns outros links no final aqui da apresentação para vocês acessarem a parte de Partner Branding. Tá? Aí eu mostro, já mando os 2 juntos para vocês. Então agora entrando na parte de Partner Branding, que é a parte que é mais próxima, né, à realidade de vocês. Então, gente, a premissa principal de Partner Branding é não tentar imitar os elementos de marca da SAP, o nosso layout, o design. Isso é exclusivo da SAP, isso pode gerar um problema, né, para os parceiros, como já aconteceram algumas vezes esse tipo de conflito, de problema, que só gera estresse para todos. Então, a gente tem várias diretrizes, tem materiais também já disponibilizados para a gente fazer as comunicações em conjunto, por exemplo, na agência virtual, tá? Então, realmente é importante
deixar isso bem claro, né? Tentar imitar, por exemplo, logo de produto, porque não sei se está claro, né, para todos vocês, então é bom a gente já esclarecer que os parceiros não podem usar logos de produto SAP. Então, não pode usar nem logo SAP sozinho e nem logo de produto. Tá? Então, é bem importante não tentar imitar, por exemplo, um logo do SuccessFactors, um logo de alguma outra solução qualquer. Tá? Vocês podem escrever o nome da solução, mas não pode usar o logo. E essa é uma regra que não é uma regra Brasil, uma regra América Latina, é uma regra global, tá? Que todos seguem, todos os parceiros globalmente seguem essa regra, então realmente não é permitido, tá? Aí eu vou mostrar para vocês algumas aplicações do logo de parceiro, né? E aí, a partir do Partner Edge, cada um de vocês, com o seu login mesmo, vocês conseguem encontrar o logo em formato EPS, que é em vetor, né? O logo aberto para vocês usarem em comunicação impressa, em eventos, enfim, o logo no formato aberto mesmo, de acordo com a categoria da sua parceria com a gente. Então, se você é um parceiro Platinum, é esse primeiro logo, SAP Platinum Partner. Gold, Silver e por aí vai. Tá? Então, aí dependendo do seu tipo de parceria com a SAP, é um tipo de logo que você vai achar lá. E se vocês tiverem algum tipo de problema com isso, por exemplo, eu sou Gold Partner, eu fui promovido a Gold Partner, mas no Partner Edge segue o logo de Silver Partner. Então, vocês avisem o PSA de vocês, porque o que vocês precisam ter lá e acessar no Partner Edge é realmente o logo que esteja totalmente relacionado com a sua categoria de parceria com a SAP. Tá? E aí, o Open Ecosystem também tem um logo específico, né, como vocês podem ver, tem o logo SAP, é só SAP Partner. Então, isso já vem automático, tá, para fazer o download do seu Partner Logo de acordo com sua categoria de parceria. Tá? Então, está muito baixo, gente, eu vou tentar falar mais perto do microfone, tá? Desculpa. Então, vamos lá. Aí, aqui é a aplicação do logo, tá? Então, de preferência, aí, né, e aí, na verdade, é para beneficiar as comunicações de vocês mesmo. Então, é de preferência deixar o logo visível, né, assim, no tamanho visível a aplicação dele. Não distorcer o logo, né? Então, por exemplo, se você precisa incluir o logo em alguma comunicação e lá está mais quadradinho o espaço, né? E o logo ele é mais na horizontal. Não pode modificar essas dimensões do logo, tá? Então, você precisa seguir com o mesmo logo, mesmo que ele fique pequeno. Né? Então, deixar ele sempre nas proporções originais. Tá? Isso também é bem importante para não distorcer, né, o logo da SAP e o logo, enfim, dessa nossa parceria. Então, sempre que possível, deixar ele num tamanho visível e mantendo as proporções originais dele. Então, aqui, com diferentes fundos, né? Então, o que na verdade, é importante deixar claro é que sempre que possível, usar o logo com contraste, né? Então, por exemplo, se o seu logo aqui é o fundo amarelo, então usar contraste para conseguir destacar o seu logo, né? Dependendo da cor dele também e da cor, claro, do fundo, né? Do material que você queira colocar esse logo. Né? Então, sempre prestar atenção no contraste para o logo não ficar apagado, não ficar escondido ou em segundo plano, tá? Então, sempre que possível, tentar mexer assim nessa questão de brilho, de contraste, né, das imagens de fundo do logo, para conseguir destacá-lo e que isso fique claro em todos os materiais de comunicações. Então, aqui alguns dons, né, não faça isso, o que não pode ser feito mesmo. Então, antes de tudo, é usar o logo corporativo SAP para comunicações de vocês. Tá? Então, como vocês podem ver mesmo na agência virtual, em todos os materiais que a gente já criou em conjunto, não é permitido o uso do logo SAP sozinho, por vocês, né, que é o logo corporativo. Então, o logo corporativo é permitido somente para nós SAP. Tá? Aí o logo, claro, SAP Partner, aí sim vocês podem usar à vontade, sem nenhum tipo de problema, fazendo download lá no Partner Edge, tá? Sem
tem nenhum problema, tá? Aí o que não pode ser feito com o logo SAP Partner é isso daqui, que está no segundo, tá? Nessa segunda coluna, que é deixar ele distorcido, né? Um pouco virado. Ele tem que ser usado de maneira original, né? Usado retinho, como vocês fizerem o download, tem que ser usado daquela maneira. Não pode fazer essas mudanças, girar o logo, por exemplo. Mesma maneira, não pode distorcer, como eu já falei para vocês, então deixar ele mais na horizontal, mais na vertical, mais quadradinho, né? Ah, mas ficou muito pequeno nas proporções originais. Tem que deixar assim, né? Então tentar remanejar o material para não precisar, né, fazer isso e não ficar tão pequeno e legível também, mas em nenhuma hipótese é permitido deixar o logo fora das proporções, tá? Então também não usar o logo nesse tipo de fundo, como está aqui, essas linhas pretas, né? Porque, como eu falei, aí o logo some, né? Então, tentar usar o logo com contraste, num fundo um pouco mais neutro. E aí, claro, quem mexe com imagem, quem, né, faz esse layout, esse design de imagem, consegue colocar uma barra branca, né, no lugar que vai colocar o logo. Deixar de uma maneira muito mais clean também e muito mais evidente. Tá? O que não pode ser feito é isso daqui, por exemplo, também. É colocar uma imagem colorida ou colocar uma imagem com fundo, como se fosse esse fundo preto e branco aqui, com essas linhas, e colocar um box branco, né? Colocar uma caixinha branca por trás do logo. Tá? Isso também não é permitido, porque parece que o logo é assim, com esse box branco. Tá? Então, aí teria que ser uma coluna, né? Então, ou mudar a imagem, mudar o contraste, né? O brilho daquela parte da imagem, tá? Não usar com esse fundo, com esse box branco em volta somente do logo, tá? E aí também o que não pode é mudar as cores do logo, tá? Então, por exemplo, meu logo é Gold Partner, ele já é amarelinho, então eu vou mudar também o logo da SAP para combinar, para ficar tudo igual, por algum motivo, né? Então, isso também não é permitido, tá? Tem que manter exatamente as cores originais do logo. Então, aqui são alguns exemplos de aplicação. Se vocês tiverem alguma dúvida, enfim, isso não está muito claro, se nesse caso eu posso, se nesse caso eu não posso, fiquem à vontade, tá? Para entrar em contato com a gente, com a equipe de Partner Marketing, eu, a Marina, os PSAs, tá? Então, podem ficar à vontade para nos perguntar. Tem coisas que até a gente fica em dúvida, assim, sendo bem sincera, mas a gente com certeza pode prometer que a gente vai dar uma resposta, né? Nem que a gente pergunte para alguém, para alguma outra pessoa que cuide de brand especificamente, mas a gente vai chegar com uma resposta para vocês, tá? Então contem com o nosso apoio, a gente sabe que algumas vezes tem alguns casos específicos que é realmente complicado, né, para aplicar o logo em algumas comunicações, que gera algumas dúvidas, é normal, tá? Não tem problema, e a gente está à disposição para ajudá-lo qualquer dúvida que surgir, tá? E aí, como eu falei, eu não tenho certeza se está aqui, mas já esclarecendo, né, nessa parte do que não pode ser feito, é também usar logo de produto, como eu falei. Então, qualquer produto, tá? E aí, sem exceção, vocês não podem usar o logo deles, tá? Você também não tem acesso, né, nem no Partner Edge, a logo de produto, mas a gente sabe que, claro, encontra super fácil em Google, né, qualquer buscador. Então, não é permitido sim vocês escreverem o nome dos produtos, tá? Então, vamos lá. E, gente, eu vou ouvir as perguntas agora no final, tá? Já que a apresentação é curta, vou entregar todo o conteúdo e a gente revisa no final as perguntas, tá bom? Se tiverem mais perguntas, fiquem à vontade. E aí, aqui são alguns exemplos, né, de aplicação de logotipo. Então, parceiro SAP de acordo com a categoria, de acordo com a certificação, tá? Se você é parceiro Open Ecosystem, se você é parceiro, né, também tem soluções qualificadas, que eu sei que muitos de vocês já têm, isso também pode ser inserido, tá? Então, aí, dependendo das categorias, das certificações que vocês têm, vocês podem também usar esses logos de certificação. Tá? Isso sim é totalmente permitido, bem diferente do logo de produto, tá? Que aí é um produto SAP, por isso que a gente não pode, né, permitir que parceiros usem. Então, aqui alguns exemplos também de aplicação em website.
tá? E aí aqui tem alguns exemplos, tem alguns links também que a gente vai compartilhar com vocês em seguida, mas algumas maneiras de vocês aplicarem, tá? Bem. E aqui são os materiais de apoio que eu comentei com vocês, que a gente tem alguns guidelines, um guia realmente de maneira muito mais detalhada do que pode ser feito, do que não pode. A gente está pensando em criar também um infográfico simples para compartilhar com vocês, coisa de 1 a 2 páginas no máximo, com algumas dicas de aplicação do logo, de maneira mais objetiva mesmo, né, para que vocês possam consultar quando tiverem dúvidas. E aí, provavelmente, a gente vai compartilhar isso com vocês no Q1 do próximo ano, tá? Que já está aí também. E para facilitar, né, enfim, para o SAP Forum, para o website, para os packages também que a gente está, materiais e campanhas em conjunto, tá? Então, a ideia é, além desses materiais de apoio, que são materiais mais complexos, são materiais maiores, a ideia é que a gente também consiga oferecer um material local, em português, mais objetivo, mais simplificado, com essas regrinhas de uso da marca SAP e da logomarca de SAP Partner. Tá? E aí, aqui, o nosso CEO, né, vocês, com certeza todos já o conhecem, que é um time, um sonho e uma marca. Né? Então, posicionar, a marca deve expressar, né, todas as como a gente quer ser visto, como a gente quer fazer nosso posicionamento. Então, aqui mais uma vez, The Best Run SAP. Também acho que não é novidade para vocês, né? A gente já tem visto bastante esse slogan com o nosso logo, nosso posicionamento atual. E aí é isso, gente, de conteúdo. Por hoje é isso. Eu quis fazer uma sessão mais curta mesmo para não tomar muito tempo de vocês. Agradeço a participação de todos. Quem me fez a pergunta, vamos ver. A agência virtual, algumas campanhas, elas estão sendo atualizadas, tá, gente? Então, a ideia é que até o final do ano a gente tenha tudo 100% atualizado com esse novo branding. Nossas comunicações mesmo da SAP ficaram prontas no começo de novembro, então foi um processo para a gente conseguir atualizar tudo, mas sim, vai estar tudo atualizado na agência virtual, tá? A gente já precisa se posicionar 100% com essa nova brand, tá? E aí o SAP Run Simple, só para esclarecer, Tomás e todos, não vai ser mais usado, tá? Agora é The Best Run SAP. Então, o SAP Run Simple já é um logo em desuso, tá? Já é um logo desatualizado que a gente fez a mudança para o The Best Run SAP. Então, o nosso posicionamento atual agora é esse, tá bom? E, pessoal, também como eu falei, aqui está meu e-mail, meu celular. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que vocês precisem referente a esse assunto, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, tá? E o que eu não souber responder a princípio, eu pergunto para os times, a gente tem bastante gente responsável por brand aqui na SAP, então a ideia é que a gente consiga ajudá-los e não só apontar erros, né? Ah, seu logo está errado, né? E isso pode te causar algum problema. Então a ideia não é essa, a ideia é que a gente realmente esclareça tudo da melhor maneira para que vocês usem o logo certinho e a gente evite problema, né? Entre nós, entre a equipe de brand, parceiros. Então, a ideia é que a gente deixe tudo claro para que vocês tenham essas diretrizes de como usar da melhor maneira, tá bom? Então, por hoje é isso, pessoal. Obrigada pela participação mais uma vez. E nosso próximo treinamento vai ser no começo de janeiro. Então, um bom final de ano para vocês. Para quem acompanhou o programa durante o ano todo, agradeço a participação, como sempre. E estou disponível qualquer coisa nesse meio tempo também, tá bom? Estaremos trabalhando normalmente. Então, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente em qualquer período, tá? Obrigada, bom final de semana, bom final de ano, estamos à disposição aqui para vocês, tá bom? Um abraço, tchau, tchau e até a próxima. Obrigada, gente.